Há muitos anos, um bebê foi obrigado a viver na floresta. Lá ele aprendeu a caçar, colher frutas e subir em árvores como ninguém. Esse garoto dominou todas as técnicas para sobreviver na floresta e, mais do que isso, passou a viver muito bem nesse ambiente. Pois é, se você já ouviu alguma vez a história do Tarzan, pode até ter pensado que era dele que eu estava falando, né? Mas não. O vietnamita Ho Van Lang, conhecido como Tarzan da vida real, e seu pai, o Sr. Ho Van Tang, viveram durante 41 anos da vida na floresta completamente isolados de qualquer contato com outros seres humanos. E somente há 8 anos passaram a ter contato com a sociedade. Só que o que parecia ser uma reconciliação com o mundo moderno era na realidade o início de algumas tragédias. Em 1972, o Vietnã passava por uma terrível guerra financiada por países como Estados Unidos e União Soviética. O país foi destruído ao longo de 19 anos por interesses que se sobrepuseram à vida dos cidadãos vietnamitas. Muitas pessoas morreram e muitas famílias foram destruídas. Uma delas foi a do Sr. Van Tang, o pai de Lang, que fugiu com o filho ainda pequeno após um bombardeio durante a guerra que matou quase todo mundo de sua família. Só restaram Van Tang e Lang, que na época era um bebê de apenas 1 ano de vida. Completamente desesperado com tudo o que estava acontecendo, ele fugiu para a floresta. Van Tang desenvolveu uma fobia da cidade e imaginava que a guerra, que até aquele momento durava 17 anos, nunca acabaria. Por isso, sua mudança foi definitiva. Eles se abrigaram em uma casa na árvore e passaram a viver do que a floresta dava. Foi um processo que durou muitos anos para que eles conseguissem ficar completamente habituados com a selva. E depois de 42 anos, aquele lugar se tornou o verdadeiro lar. Os dois usavam tangas feitas da casca dos troncos e tinham uma alimentação baseada no plantio de milho, colheita de frutas e folhas, além da caça de macacos, cobras, lagartos e qualquer outra criatura que eles conseguissem encontrar. A comida favorita de Lang era cabeça de rato. Como Lang tinha apenas 1 ano quando se mudou para a floresta, para ele aquele era o mundo. Seu pai não explicou quase nada para o garoto, e ele viveu como um verdadeiro Tarzan. As únicas coisas que Van Tang fez questão de ensinar foram o idioma vietnamita e a história da guerra. A vida na floresta se tornou harmônica. Eles tinham comida, água e local para se refugiar. Entretanto, em agosto de 2013, tudo mudou. Lang e seu pai foram encontrados por equipes de oficiais que patrulhavam na floresta. Foi o primeiro contato que o rapaz teve com a civilização. Até então, ambos acreditavam que a guerra ainda não havia terminado. Eles foram informados que não havia mais guerra e que as coisas estavam mudando, que o Vietnã estava se desenvolvendo. A dupla foi submetida a uma série de exames médicos e voltou para a cidade apenas em julho de 2016. Foi uma adaptação complicada. O Sr. Van Tang não conseguiu seguir o estilo de vida da cidade e pouco tempo depois acabou morrendo por um motivo desconhecido. Um amigo de Lang chamado Álvaro Cerezo acredita que a mudança brusca nos hábitos alimentares do homem e a rotina de uma vida moderna foram fatais para ele, uma vez que começou a consumir alimentos processados e a beber álcool ocasionalmente. Só restou Lang, que vivia uma vida semi-moderna. Ele ainda caçava, mas voltava para casa para poder cozinhar os alimentos, agora em panelas e com temperos que conheceu na cidade. O rapaz aprendeu a usar o hashi e incluiu em sua dieta arroz e outros animais que não se encontram naquela floresta. Lang era muito querido por todos, pois ele adorava a interação com outros humanos. Quem o conheceu mais de perto disse que ele tinha um senso de humor de uma criança. Balbuciar sons estranhos ou fingir que está escondendo o rosto era o que mais lhe fazia dar gargalhadas. Em um documentário chamado Tarzan Vietnamita, Lang mostrou como sobrevivia na floresta e respondeu a uma série de perguntas.
Em uma delas, o rapaz disse que não sabia da existência de mulheres e disse que ficou surpreso ao conhecê-las. Entretanto, não sabia essencialmente qual a diferença entre elas e os homens, além, claro, dos cabelos longos. Lang aparentemente gostou do convívio humano, mas assim como seu pai, não se adaptou muito bem à rotina do mundo moderno. Em 6 de setembro desse ano de 2021, Ho Van Lang morreu vítima de um câncer no fígado. Ele tinha apenas 52 anos de idade e tinha descoberto a doença no início de 2020. Alguns acreditam que os hábitos alimentares com industrializados e os cigarros com nicotina que passou a fumar desencadearam a doença. Com a pandemia do coronavírus, havia também a preocupação de que o Tarzan vietnamita pudesse se infectar. Entretanto, através de lockdown e uma testagem em massa, o Vietnã controlou bem a pandemia e conseguiu proteger seus 100 milhões de habitantes. Lang se livrou do vírus, mas não do câncer. Foram apenas 8 anos vivendo na cidade, e do ponto de vista da saúde, esse encontro com a civilização não foi tão bom para Lang e seu pai. Mas para o rapaz, foi a oportunidade de descobrir que o mundo é muito maior do que a floresta em que vivia, e também bem mais perigoso.